A oferta de milho no Brasil, ela realmente é muito elevada e isso impacta diretamente nos valores negociados. Um fator interessante, nós trazíamos um estudo inédito aqui no Agricultura BR na última semana, que mostrava a seguinte situação: desde o mês de fevereiro, como vinham caindo, recuando os valores do milho em alguns dos principais estados produtores do país. Mato Grosso, Paraná, trouxemos também o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O que acontece? A queda ela veio muito intensa até março, a queda muito forte. Entre março e abril também teve recuo, mas esse recuo era muito pequeno. Aí, quando nós trazíamos o acumulado do mês de maio e comparávamos a abril, nós tínhamos ou um alinhamento, uma estabilidade de preços ou até algum ganho para maio. Aparentemente, encontrou a resistência em relação ao valor do milho e dali não está cedendo muito. Nas nossas projeções, há alguma queda, isso pensando já no mês de julho, alguma queda em todos os estados, mas quedas pequenas frente aos valores atuais. O problema é que os valores atuais, eles já não são interessantes em termos de custo total de produção. É por isso que o produtor rural acaba bastante incomodado. Eu falava a respeito dessa produção, essa produção histórica, oferta muito maior no país, e aí nós precisamos ter realmente um desafogo. Esse desafogo é a exportação. Essa exportação é estimada pelo Departamento Norte-Americano em 34 milhões de toneladas, como você viu logo na segunda semana de maio, quando foi divulgado o relatório de oferta e demanda. E em relação à Conab, espera menos, espera 26 milhões de toneladas. Vamos aos números agora, mas mostrando como é que está a produção, essa grande safra brasileira, a maior safra de milho da história, por conta dessa produção de segunda safra, como que ela tem sido dividida em relação às regiões produtoras do país. Observe aqui que nós temos o total produzido em primeira safra. Região Norte, em primeira safra, produziu 900 mil toneladas, de acordo com a Conab. A região Nordeste, 4.220.000 toneladas de milho. A região Sudeste chega a 8.160.000 toneladas. Região Sul, a base Paraná e Rio Grande do Sul principalmente, mas também uma participação aqui de Santa Catarina com pouco mais de 2 milhões de toneladas de milho, cerca de 2 milhões de toneladas de milho. 13.980.000 toneladas, estamos falando da primeira safra. Centro-Oeste, que é a maior região produtora de milho no país, na primeira safra produz soja, portanto, apenas 2.800.000 toneladas de milho sendo produzidas no Centro-Oeste na primeira safra, fica à frente apenas da região norte do país. Com isso, total produzido na primeira safra nacional em 30.150.000 toneladas, que não é nada desprezível, é uma grande primeira safra que teve no Brasil nessa temporada 2016-2017. Entretanto, a concentração ela vem mesmo em segunda safra. E a segunda safra brasileira é muito cheia, com uma expectativa muito elevada, tanto pelos órgãos oficiais brasileiros, do Departamento Norte-Americano, quanto também de consultorias privadas. Então veja conosco aqui a segunda safra nacional, é uma safra muito cheia, região Norte sobe a sua produção para 1.550.000 toneladas, região Nordeste 2.280.000 toneladas, Sudeste 3.830.000 toneladas, região Sul praticamente esses 13.220.000 toneladas vem todo do estado do Paraná, deve chegar a esse número, 13.220.000, Centro-Oeste do país, aí o Centro-Oeste vem com a sua produção, segunda safra, a concentração é toda ali, vem com 42.780.000 toneladas, pode trazer aqui na tela, por favor, 42.780.000 toneladas, enquanto que o total da segunda safra nacional chegando a 62.680.000 toneladas. Históricos, 62.680.000 toneladas, é por isso que essa oferta no país é tão elevada. E a região centro-sul do Brasil, que detém boa parte da segunda safra de milho do país, recebeu chuva forte nos últimos dias, recuperando então a falta de umidade do solo que estava sendo registrada em algumas localidades. Vamos saber agora com a Nadiara como que essa chuva favoreceu as plantações, como que fica o tempo para os próximos dias. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos dias voltou a chover em importantes áreas produtoras de milho segunda safra.
Essa chuva forte até trouxe alguns transtornos para algumas cidades, mas recuperou bem a umidade do solo, principalmente em áreas produtoras do Paraná, aqui de São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, até mesmo em algumas áreas de Goiás e Mato Grosso do Sul. Sobre Mato Grosso, a chuva foi um pouco mais irregular, ainda boa parte do estado apresenta umidade do solo um pouco mais baixa. Agora, para os próximos dias, a chuva diminui sobre o interior do Brasil. Ainda são esperadas algumas pancadas, mas de baixo acumulado aqui entre o centro-oeste e o sudeste. E apenas no oeste mato-grossense é que pode chover algo em torno de 30 milímetros. A chuva volta a se intensificar no extremo sul do Brasil. A previsão de altos volumes de água, principalmente entre o interior gaúcho e extremo oeste paranaense. No decorrer do segundo período, o tempo fica cada vez mais seco aqui no interior do Brasil e tem previsão para chuva forte na região sul. No estado paranaense deve chover em torno de 30 milímetros nas áreas mais atingidas. Ainda tem previsão de pancadas de chuva em algumas áreas produtoras entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e oeste mato-grossense. Só que serão chuvas de baixos volumes de água. E no terceiro período a situação não muda muito. A chuva diminui de intensidade sobre o sul, mas ainda continua de forma mais abrangente sobre os 3 estados da região e chove ainda entre o sul de São Paulo e partes de Mato Grosso do Sul. Já em toda esta área branca, desde Mato Grosso até o interior de Minas Gerais, a previsão é de tempo mais seco nesses próximos períodos.